Olá, boa noite a todos que me escutam. Estou a falar pelo YouTube e o tema dessa videoaula será a origem do eu psicológico, ou podemos dizer a origem do ego, também serve. Para entendermos como surgiu então toda essa miríade de defeitos, de demônios que aprisionam a nossa essência, aquilo que temos de alma, a partícula da alma que possuímos dentro de nós. Temos que entender primeiramente que na natureza nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, um sentido. Tudo tem um planejamento. Então assim, somos almas, chispas divinas, faísca da grande chama, que no futuro deveremos tornar-nos também grandes chamas, e também, na verdade, unirmos-nos com a grande chama de onde saímos. Então, podemos imaginar como Deus, ou o Sagrado Sol Absoluto, como uma grande fogueira, uma enorme uma fogueira, e nós, pequenas faíscas que saltam dessa fogueira. Então, nós possuímos fogo vivo dentro de nós. Podemos iniciar uma segunda fogueira. É assim que devemos enxergar o absoluto, a dimensão zero, o lugar da onde saímos, para entrar no plano da existência. Eu já disse em outros vídeos, já citei que a natureza é composta de várias dimensões. E dentro do conhecimento gnóstico e do conhecimento filosófico da teosofia de Blavatsky, foi-se catalogado em sete dimensões básicas. Foi dividido as dimensões em 7 partes básicas. Mas esse número não é tão importante. O importante é a gente entender que existem dimensões e que nós estamos, então, na dimensão chamada dimensão tridimensional. Essa dimensão, então, é chamada tridimensional pelo fato de o nosso olho e o nosso intelecto, nossa mente, consegue interpretar, enxergar apenas comprimento, largura e altura. Alguns dizem comprimento, largura e profundidade, que dá no mesmo. Bom, então imaginemos que existe um absoluto, algo da onde tudo sai, Deus, aonde existe apenas a lei absoluta da felicidade suprema, onde não existe tristeza, não existe dor, não existe complicação alguma. Tudo é felicidade suprema.
E nesse local, nessa dimensão, nesse sagrado sol absoluto, que foi o termo que Samael, o mestre gnóstico, usou para explicar e para nos fazer entender o que é o absoluto. Sagrado sol absoluto. A gente lembra que sol é o que gera vida no sistema solar, né? Então, esse termo cai muito bem para a dimensão zero, para o zero absoluto, da onde saímos. Bom, então, ao sairmos do absoluto como almas, para que comece o pralaya, ou melhor dizendo, para que comece o Mahavantara, que é um termo sânscrito para a manifestação de um universo que nasce. Então, quando um universo nasce, chama-se Mahavantara ou Manvantara. E quando um universo morre, chama-se Pralaya, ou seja, todas as almas e seres existentes naquele universo se recolhem para o absoluto novamente. Então, quando nascemos, saímos do absoluto, saímos da dimensão zero, nós nos dividimos em duas partes. Ali criou-se a dualidade. Antes do absoluto só existia a unidade. Éramos unos, sem divisão alguma. Expandíamos luz por todas as partes, não existia sombra. E quando o absoluto nos vomitou, como se diz esotericamente, nos jogou para fora de si, nesse universo onde nós vivemos, aí sim passamos a dividir-nos em duas forças, uma positiva e uma negativa. Assim como para entendermos. Aí, em vez de uma unidade que gerava luz para todos os lados, sem sombra nenhuma, felicidade absoluta, baixamos uma dimensão abaixo. Fomos jogados para fora do absoluto. Aí criou-se a dualidade. Então a luz passou a emitir uma sombra. Daí por diante, o absoluto precisou, aliás, a nossa consciência precisou dividir-se, a nossa essência, o nosso ser, melhor dizendo, precisou dividir-se mais uma vez. E dividiu-se em 3 partes. Para poder continuar a sua jornada de criar-se, de autogerar-se. E ao dividir-se em 3, a gente lembra das 3 forças que todas as 3 forças básicas que todas as grandes religiões utilizam, os 3 deuses principais. Ou Deus, no catolicismo, se chama Deus as 3 manifestações de Deus na natureza e em nós mesmos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é masculino, a Mãe é feminina e o Filho é o que concilia, é o neutro.
Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que representa a Mãe. Que são aspectos do ser divididos em três. O que temos que entender é o seguinte: ao ocorrer essas divisões de cima para baixo, quando o ser começa a dividir-se, ele começa a complicar-se. Começa a surgir a dualidade, a mecânica. E com a mecânica surge então a possibilidade do erro, do tropeço. E a possibilidade de que defeitos venham a nascer com esses erros. Mas, na dimensão em que habita Pai, Filho e Espírito Santo, e podemos enquadrar que essa força, essas três forças do nosso ser, essas partes superiores do nosso próprio ser, chamado Pai, Filho e Espírito Santo, habitam, então, a sétima dimensão da natureza. Essas três forças precisam dividir-se mais uma vez em mais três. Então elas baixam para a sexta dimensão. E depois, essas três se dividem em mais três. Bom, o Pai, Filho e Espírito Santo dividem-se então em espírito, alma humana, espírito, alma divina e alma humana. Que está praticando isso, que são partículas do nosso ser interior profundo, habitando então a sexta dimensão da natureza. E essas três forças de nós mesmos dividem-se em mais três ainda, que são a mente, o astral e o físico. E aqui estamos nós no mundo físico. Então, assim, quando a gente esteve a primeira vez no mundo físico, estávamos ainda inocentes, não conhecíamos o bem e o mal. Apenas conhecíamos a sombra, ou seja, as leis da natureza de criação e destruição, que a natureza ela escala nessas duas leis, evolução e involução. Então, evolução era a vida florescendo e involução a vida envelhecendo e morrendo. Só que como seres recém-saídos do Sagrado Sol Absoluto, começando a nossa evolução na natureza, não tínhamos ainda o ego criado. Tínhamos apenas essência liberada, essência inconsciente, mas livre. Não engarrafada. Então essa consciência só precisaria ser despertada através das experiências da vida e através de um olhar para dentro de si mesmo. Porque até então
a nossa essência olhava só para fora de si. Ela estava descobrindo o mundo externo, descobrindo a natureza ao seu redor. Então ela precisava voltar o olhar para dentro de si para que começasse a se autoconhecer. Porém, nesse processo, o planeta em que vivemos, o planeta Terra, ainda estava também em uma certa evolução. Ele não estava completamente sólido, fixo e estável. E vivíamos num período onde a raça humana chamava-se Lemuriana. Essa raça viveu há milhões de anos atrás. Só para nos situarmos, cada planeta do sistema solar em que vivemos, ele suporta 7 raças, né? Então, a primeira raça, ela nasce, floresce, desenvolve-se, envelhece e morre. Raças humanas, eu me refiro. E os animais também, junto, plantas, etc. Então a raça lemuriana foi a terceira raça que existiu no nosso planeta. E nessa terceira raça ainda não possuíamos o ego desenvolvidos. Não tinha nascido o ego dentro de nós. Mas existia já a possibilidade de que um ego e defeitos nascessem na nossa psique. Porque possuíamos, então, estávamos no mundo em desenvolvimento, no mundo imperfeito. Sendo assim, essa imperfeição do mundo poderia culminar no nascimento do ego. Mas enfim, o universo em que vivemos sempre foi dirigido por seres autorrealizados de outros universos que dirigem e organizam universos que nascem. E o nosso não foi uma exceção. No nosso planeta Terra existiu então dois grandes mestres anjos. Um deles chamava-se Anjo Sakak e o outro Loisos. E como o nosso planeta Terra ainda não estava instável, a crosta se movimentava muito, existiam muitas explosões vulcânicas, esses grandes mestres resolveram intervir para que a Terra se estabilizasse. Eles, com seu poder de criar, como são mestres, são deuses criativos, que têm o ser desperto, eles têm esse poder. Bom, eles precisaram que os seres humanos da época, os lemurianos, fossem capazes de captar energia cósmica vinda do cosmos e fixá-la na crosta terrestre do planeta.
Ou seja, todo ser humano recebe energia que vem do cosmos e transmite para o planeta. Ou seja, somos antenas receptoras de energia. E para que essa energia fosse melhor transformada e transmitida para o planeta, precisou-se que os corpos humanos da época, lemurianos, desenvolvessem uma cauda, uma cola, enfim, um rabo. E esse rabo ia praticamente até o chão, ele encostava na terra. Assim nos ensinou o mestre Samael Aun-Weor. E devido a esse rabo em que a civilização lemuriana desenvolveu, ao longo de alguns milhares e milhares de anos, nós captávamos energia cósmica e retransformávamos essa energia e transmitíamos ao planeta. E ao longo de milhares e milhares de anos, o planeta se estabilizou. Os vulcões, terremotos, maremotos, enfim, movimentações sísmicas pararam, diminuíram. E aí chegou o momento em que não era mais necessário aquele rabo dos corpos dos seres humanos da época. Então esses mesmos anjos, com os seus poderes de criar, fizeram que as crianças nascessem novamente sem aqueles rabos. Esse rabo, esotericamente, tem o nome de condartiguador, órgão condartiguador. Só para lembrarmos no futuro que ele vai ser, esse nome vai ser citado muitas vezes. Esse rabo representa, na verdade, os infernos atômicos do ser humano. A parte mais densa que possuímos no nosso interior. Enfim, então, a partir do momento em que esse rabo foi removido, ficou na natureza, na psique humana, a possibilidade de que nascesse o ego. Nesse momento, o homem perdeu a inocência, pouco a pouco. Ou seja, ele passou a desconfiar que poderia desobedecer às ordens dos guias espirituais que dirigiam a humanidade naquela época. Para que vocês me entendam melhor, o ato sexual dos lemurianos só ocorria em épocas específicas, como os animais. Os animais têm o cio, né? Que é em determinados períodos do ano em que a natureza define e eles entram no cio e passam a copular para se reproduzirem. E os humanos da antiga Lemúria seguiam esse mesmo processo. Então, de tempos em tempos, durante o ano, os seres humanos migravam até os templos onde grandes mestres, grandes seres autorrealizados, orientavam essas pessoas, esses casais que se formavam,
para que o ato sexual fosse realizado nos templos entre casais e o derrame do sêmen ou o orgasmo não acontecia. Os mestres, os anjos que dirigiam esses locais orientavam as pessoas da época e nunca deixavam elas ter então o espasmo, que é o orgasmo e ejaculação. E dessa forma, o ser humano, através desse ato sexual considerado sagrado, praticado dentro dos templos, ia evoluindo pouco a pouco, despertando a sua consciência pouco a pouco, criando os corpos solares pouco a pouco, enfim, de uma forma natural. Porém, devido às más consequências deixadas pelo órgão cundarticulador, que a gente pode denominá-la como a cauda de Satã, de forma simbólica, claro, né? Satã, na verdade, nada mais é do que o ego humano. O homem daquela época passou a tornar-se pouco a pouco um pouco desconfiado, vamos dizer assim. Ele resolveu a desobedecer aos grandes mestres e passou a praticar o ato sexual sozinho, nas suas casas, com suas esposas. E sem a presença dos grandes mestres, sem a presença dos iluminados que ajudavam esses homens, essas mulheres nos templos, o homem caiu, ou seja, ele aprendeu a ejacular o seu sêmen. Ele aprendeu a ter orgasmos durante o ato sexual. Foi a partir daí que nasceu no seu interior o ego, propriamente dito, a parte física, psicológica e emocional do diabo dentro de nós mesmos e passou a aprisionar a essência, a consciência, a alma do ser humano. Então agora a gente entendeu como é que o ser humano caiu de um estado angélico inocente, para um estado decadente, tenebroso, egóico. Estamos agora. Então, antes da queda no pecado da fornicação, que é o orgasmo e a ejaculação, os seres humanos se reproduziam de forma divina, vamos dizer assim. Então, quando o casal estava no templo, em cópula química, um único espermatozoide, dirigido pelos grandes mestres da natureza, pela própria mãe natureza, escapava dos órgãos sexuais masculinos e fecundavam o óvulo feminino sem que houvesse então o espasmo. E assim os lemurianos se reproduziam. Essas são as sagradas concepções que conhecemos através da doutrina cristã. Mas a partir do momento em que passamos a ejacular nosso sêmen através
Então, durante o ato sexual, durante a cópula, caímos então na geração animal e desenvolvemos o ego da luxúria, que é o desejo negativo, né? E através do desejo, muitos outros defeitos foram criados após isso. Então foi criado ao longo da história dessa humanidade, criou-se na psique humana a ira, a cobiça, a inveja, a preguiça, a gula, a vaidade, o orgulho, o medo e muitos outros defeitos e egos foram nascendo ao longo de alguns milhares e milhares de anos. Então a gente pode agora resumir essa videoaula na seguinte afirmação. Todos os egos que possuímos são criados pela energia sexual polarizada negativamente. Ou seja, quando a gente expele a nossa energia sexual, a nossa substância sexual para fora do corpo, passamos a gestar dentro da nossa psique egos, defeitos, eus psicológicos, demônios que aprisionam a nossa essência, a nossa consciência. Então essa é a história de como veio a nascer o ego, o eu psicológico dentro da nossa psique. Mas a boa notícia é que a gente pode fazer o caminho de volta. Pelas portas que a gente saiu, a gente pode entrar novamente. Ou seja, se passarmos a exercer a sexualidade que praticávamos no Éden, ou seja, na antiga Lemúria, antes da queda, de forma assídua, contínua e evitando a ejaculação, ao longo de uma vida ou duas vidas, a gente poderá voltar a ter aquela consciência, aquela essência livre do ego novamente. Ou seja, praticando os 3 fatores de revolução da consciência ensinado pelo Mestre Samael, iremos voltar para o absoluto novamente. Iremos despertar a nossa consciência, iremos nos autorrealizar. Mas com sabedoria, uma enorme sabedoria, pelo fato de que agora a gente conhece o mal, a gente conhece o que é viver num cárcere, porque os nossos egos nos mantêm num cárcere, numa prisão. E a essência, a consciência, ela é livre dessa prisão, é liberdade, é amor, é luz. Então, quando estávamos ainda no absoluto, conhecíamos apenas a felicidade absoluta. Aliás, nem a felicidade absoluta conhecíamos de verdade, porque a gente vivia, porque a gente na verdade não conhecia o outro lado. Conhecia o bem, mas não conhecia.
não conhecia o mal. Então tu não poderia, a gente não tinha parâmetros de como é o bem. Isso é complexo de entendermos, mas alguns exemplos nos ajudam. Vamos dizer que para uma pessoa que uma criança que, vamos supor que existisse uma criança que nunca tenha experimentado o amargo. A vida toda ela só consumiu comidas e bebidas doces. Se alguém dizer para ela que o que ela consome é doce, ela não vai entender, porque ela ainda não provou do amargo. Ela só vai ter parâmetros de comparação entre doce e amargo o dia que ela experimentar o amargo também. E nós, como almas ou chispas que viemos de Deus, do Sagrado Sol Absoluto, de certa forma, foi preciso que a gente experimentasse o amargo. Foi preciso que nascesse no nosso interior todos esses milhares de defeitos que nos fazem sofrer, que nos fazem sentir dor, que nos fazem infligir dor aos nossos semelhantes. Que nos adormecem e nos embrutecem cada vez mais. Então agora, se empreendermos a luta contrária de destruição do resultado tenebroso, diabólico, que o órgão kundartiguador, a cauda satânica, deixou em nosso interior, se lutarmos para eliminar de dentro de nós os egos, os eus, iremos despertar a nossa consciência com muita força e sabedoria, por termos conhecido o bem e o mal. Agora a gente lembra então da frase bíblica da fábula do Gênesis, em que Jeová Deus proibiu que o homem comesse da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que comêssemos, iríamos morrer, iríamos ser expulsos do paraíso e passaríamos a ganhar a vida com o nosso suor. E se lembrarmos em detalhes essa lenda, a gente lembra que existiu uma serpente que tentou a Eva, a mulher, para que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente, naquele caso, simboliza o órgão kundartiguador, a cauda que a raça lemuriana possuía. Para quem tem ainda dúvidas de como é imaginar uma raça humana com rabos, é só lembrar do filme Avatar. O filme Avatar ele mostrou exatamente como seria um corpo humano com uma cauda. E a raça lemuriana era parecido com os seres
do filme Avatar. Então, pelo fato de termos possuído esse rabo que deu estabilidade ao planeta Terra e fez com que os vulcões parassem de explodir o tempo todo, os maremotos, os furacões diminuíssem, ficou no nosso interior, nossa psique, a possibilidade de que defeitos viessem a nascer. Então, a serpente da fábula judaico-cristã é, na verdade, o rabo que os corpos humanos da Lemúria possuíam. E depois que esse rabo foi tirado pelo anjo Sakak e anjo Loisos, os filhos daquelas pessoas lemurianas foram nascendo sem o rabo. Aí o ser humano passou a errar, ele passou a desconfiar que ele podia se virar por sua própria conta. Ele passou a não obedecer mais os seus mestres, passou a não obedecer mais aos sacerdotes que o orientavam para que o ato sexual fosse realizado dentro dos templos e sem o orgasmo e sem a ejaculação. Aí o homem e a mulher passaram a fazer esse ato em casa e cometeram o crime da fornicação, que é o ato sexual com o derrame das energias sexuais. E aí o ego nasceu na psique humana. Comemos do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como eu disse, isso tem um ponto que podemos dizer que é positivo. Agora a gente conhece o mal. Então a gente tem parâmetros para comparar o que é bem e o que é mal, que antes não tínhamos. Então agora quando a gente voltar a despertar a consciência, a eliminar o ego, a sabedoria que a gente adquire com isso é gigantesca, é enorme, muito mais grande do que antes do ocorrido. Então podemos dizer que todo esse acontecimento podemos dizer que já era de certa forma previsto pela natureza. Já era pré-determinado. O único erro, aliás, um dos maiores erros, é que nós, como raça humana, estamos caindo cada vez mais. O nosso ego está crescendo, engordando cada vez mais. Estamos tardando muito em voltar atrás, em começar a trabalhar com os 3 fatores novamente, para que a gente elimine do nosso interior psicológico esses milhares de defeitos que nós mesmos criamos através dos nossos próprios erros. Ok, minha gente? Então, por hoje é só. O vídeo já está bem longo, já está com 40 e poucos minutos. Uma boa noite e paz inverencial.